Olá, nesse terceiro exemplo com JavaSockets, vamos fazer uma alteração tanto no servidor quanto no cliente para que seja possível o envio de um número maior de informações do cliente ao servidor. No exemplo anterior, o cliente podia mandar apenas o nome dele para o servidor. Nesse terceiro exemplo, o usuário vai poder digitar várias informações. À medida que ele for enviando essas informações, elas vão ser recebidas no servidor. O servidor já vai fazer o tratamento, que no caso aqui vai ser uma simples exibição aí na janela de console. Então, para exemplificar, vocês podem notar, eu coloquei aqui o código do método main, vocês podem notar que boa parte desse código é igual ao código do primeiro exemplo que foi feito, onde o servidor é criado, fica aguardando aí as requisições da porta 12345 e informa aqui o endereço IP do cliente que se conectou. A diferença no caso do servidor é que foi utilizada aqui a classe scanner para receber o que o usuário informou, né? No caso é uma entrada ao servidor, e enquanto esse valor de entrada tiver dados, né, ele vai sendo exibido dentro da janela de console. Então, eu vou criar aqui uma nova classe dentro do pacote teste chamada servidor02. Vou fazer as importações que estão sendo pedidas aqui. Notem que eu já especifiquei agora quais são as importações necessárias. Anteriormente, só para simplificar, eu havia colocado o asterisco, não é nem de longe uma boa prática para ser utilizada, para não sobrecarregar o programa, a aplicação. Então, aqui eu já estou discriminando em detalhes quais são as classes que vão ser utilizadas dentro desse servidor. Eu vou pegar esse código aqui. Então, eu tenho o meu servidor sendo criado, vai ficar ouvindo a porta 12345, ele vai receber aqui as conexões dos clientes e recebendo a conexão de um cliente, exibe o endereço IP e à medida que o usuário for digitando os valores, eles vão ser exibidos aqui dentro da janela de console do servidor. Vou executar esse servidor 02 para testar. Ele está aberto aqui, a porta está aberta e aguardando conexões. Na sequência também eu vou criar uma nova classe chamada cliente02, que também vai ter algumas importações, estão sendo especificadas aqui. No caso do cliente, vamos utilizar essa classe chamada printString. Coloquei também essa classe noHostException para poder identificar exceções específicas e no caso de um servidor não ser encontrado, né? No nosso caso aqui, como está sendo feito tudo na mesma máquina, não vai ter esse problema, mas no caso aqui, se eu colocasse o endereço IP e ele não fosse encontrado, ele já faria a geração aqui de uma exceção, né, com base tanto nessa classe quanto nessa outra classe de IOException, que no caso o que vamos fazer aqui são operações de I/O. Nesse caso aqui então a classe está usando a classe cliente02 usa a classe scanner para poder permitir ao usuário digitar os seus valores, e essa classe printString ela é usada para poder enviar os valores para o servidor. Então eu vou lá no meu cliente, que é o que eu tenho aqui, né, fazendo a conexão com o novo cliente, e pego o output string dele para poder enviar aqui, né, quando eu coloco saída, que é esse meu printString.println, é como se ele estivesse enviando tudo para essa vinculação que ele tem com o objeto cliente aqui, que é o objeto que criou um novo socket, uma nova comunicação com esse servidor.
O meu servidor está executando, eu vou executar aqui o cliente 02. O cliente se conectou ao servidor, né? Se eu olhar aqui no meu servidor, eu já tenho um cliente conectado. Eu vou voltar aqui no cliente e vou digitar algumas mensagens, né, para fazer esse teste. Então, digitei boa tarde, ele chegou lá no servidor. Eu vou vir aqui no cliente e vou digitar outra mensagem, vou apertar Enter, ela chegou lá no servidor. Então, à medida que o usuário, que o cliente, né, vai digitando as mensagens, essas mensagens vão sendo enviadas para o servidor. Então, à medida que o usuário vai informando as mensagens, elas vão sendo encaminhadas para o servidor, e o servidor, nesse caso aqui, o único tratamento que ele dá é exibi-las na nessa janela aqui de console. Enquanto esse cliente estiver executando, ele vai aguardar novos envios, né? Eu posso vir aqui e digitar novas mensagens, né? E essas novas mensagens vão continuar chegando lá no servidor.